Olá, eu sou o Gustavo e este vídeo será referente ao ponto de checagem 2 da disciplina de Laboratório de Sistemas Operacionais, onde eu abordarei as alterações da plataforma de hardware e software para o recebimento do SO. Nesse slide eu trago o resumo das principais alterações que eu fiz. Bom, primeiro eu removi o somador de desvio relativo para tornar o meu processador absoluto. No próximo slide eu vou explicar melhor já com uma ilustração. Bom, eu também criei as instruções de entrada e saída no processador para poder realizar o I/O. E com isso eu tive que criar também os módulos que vão fazer o controle, e a implementação de fato da entrada e da saída no processador. Bom, eu tive que criar, mas para isso também eu tive que criar uma instrução extra no compilador chamada delay, onde ela vai ser introduzida sempre antes de uma entrada, de um input, para poder dar tempo de carregar o dado na memória que vai estar armazenado no registrador de entrada. Eu verifiquei também que no compilador tinha um erro nos campos da instrução input, então eu tive que corrigir para poder armazenar no banco de registradores corretamente. Eu fiz uma alteração também no módulo PC para poder permitir a preempção que vai ser gerenciada pela unidade de controle e uma unidade que vai controlar o SO. E por fim, eu fiz o planejamento dos acessos dos endereços de memória, das memórias de dados e de instruções, porque devido a uma decisão de projeto, eu vou precisar tratar desses acessos na memória. Falando sobre a minha primeira mudança, foi a remoção do somador de desvio relativo. Esse é um datapath antigo do meu processador. Atualmente ele possui mais módulos, mas ela serve para poder ilustrar o que eu quero dizer. Eu removi este módulo aqui. Aí, o dado que vai ser estendido, vai passar pelo extensor de 16 bits para 32 bits, ele vai entrar direto nesse MUX aqui. Supondo uma instrução de desvio, o meu compilador já vai gerar uma instrução jump, por exemplo, jump 44, ou seja, pule para a linha 44. Então não há necessidade de somar esse endereço relativo, da instrução de desvio com o PC mais 1. Então eu tirei esse módulo e liguei direto, assim facilitou bastante. Falando agora sobre a adição das instruções de entrada e saída. Bom, isso aqui são 3 prints da minha unidade de controle, referentes à instrução input, a output e a delay. E aqui estão as flags que elas ativam. Bom, resumidamente, a função input quer dizer que é para receber um input do usuário e guardar no registrador T1. Para isso, eu tenho a minha flag confirma entrada e a regWrite para poder escrever esse dado no registrador T1. Na instrução output, é basicamente pegar o dado que está nesse registrador e mandar para a saída. Então, para isso, eu tenho a minha flag print. E por fim, a minha instrução delay, eu tenho a minha flag ler da entrada. O objetivo dessa instrução é congelar o clock até eu ter a entrada e ter a confirmação da entrada. O usuário vai pressionar o botão para poder dizer que ele já terminou de inserir o dado e o clock voltar a executar a próxima instrução, que no caso vai ser sempre um input. Aqui está o módulo do meu output. Mais para frente eu vou mostrar isso melhor no Quartus. Mas é bem simples. Ele recebe aqui o dado que vai sair do banco dos registradores para ser printado, a flag, e já a saída que ele vai mandar aqui para o output normal do sistema. Bom, aqui para o input é um pouco mais complexo. Eu tenho esse recorte aqui do datapath como um todo. E para isso eu tenho a entrada. Então o usuário vai inserir a entrada através das chaves. No caso, eu planejo usar 16 chaves. Caso no futuro eu implemente no FPGA. Esse dado vai passar por um extensor de 16 bits para 32 bits, onde ele vai entrar nesse MUX. E esse MUX, ele que vai fazer
o seletor, né, através da flag confirma a entrada do dado que vai entrar no campo de escrever dados do banco de registradores. Então, caso a flag ative, ou seja, vai ter uma entrada, então o dado que vai entrar no escrever dados vai ser o dado inserido aqui pelo usuário na entrada. E subsequentemente vai entrar também no banco de registradores o endereço que é para onde é para escrever esse dado da entrada. Bom, caso contrário, ele vai permitir a passagem do MUX que sai da memória de dados. Voltando aqui nesse slide, que é um pouco antigo, mas é esse MUX aqui. Ele vai permitir a entrada aqui. Então aquele MUX novo está nesse espaço aqui. Falando agora sobre a minha instrução delay, e como que eu tive a ideia de parar o clock do sistema, né? Bom, para isso eu usei uma porta end aqui como um enable, e antes da modificação eu tenho o meu clock, que eu chamei de clock FPGA, que é o clock rápido, ele passa por um divisor de frequência, e a saída desse divisor de frequência iria ser o clock do sistema. Mas agora com essa nova modificação, eu tenho a minha unidade de controle, que ela vai ligar uma flag ler da entrada para quando for ter, né, o delay. E o que vai acontecer, né? Num caso normal, quando não vai ter entrada, a unidade de controle vai mandar 0 na ler da entrada, só que passando por essa porta NOT vai ficar 1, e a porta OR vai passar esse 1 e vai habilitar o enable e vai permitir a passagem normal do clock do sistema. Porém, quando essa flag for ligada, esse 1 vai virar 0 e vai travar aqui, porque vai ficar 1 e 0, e não vai permitir o clock do sistema. Ele só vai permitir quando o usuário pressionar o botão, porque aqui vai ficar 1, e aí sim, vai passar 1 nesse OR, passar aqui, e vai permitir a passagem, né, a continuar a execução do clock. Falando agora sobre a alteração que eu fiz no meu módulo PC para poder permitir a preempção. Bom, esse módulo era bastante simples, tudo que ele fazia era receber o PC como input e depois como saída, e mandar ele para saída, e também mandar um PC mais um que era somado incrementado, esse PC. Bom, agora eu tenho aqui nas entradas o clock, o PC de entrada, um sinal de reset geral para poder reiniciar basicamente todos os registradores que eu vou usar aqui, uma flag de input chamado modo preemptivo e outra flag de input chamado reset contador de preempção. Como saída eu tenho o meu PC, o PC mais um, o contador de preempção, mas não necessariamente eu estou usando ele, e uma flag faz preempção. Essa flag ela vai sair desse módulo e vai entrar no módulo gerenciador de sistema operacional, que eu ainda não desenvolvi, e o Quantum. Então, inicialmente, eu inicio o PC com 0, o PC mais 1 com 1 e o contador de preempção com 0. Logo em seguida, no meu bloco Always, sempre que o clock mudar, eu verifico. Se o sinal de reset geral for 1, então eu zero o PC mais 1 e o contador de preempção. Caso contrário, eu verifico que se a unidade de gerenciador de SO vai mandar a flag modo preemptivo, onde ele vai selecionar se o processador vai executar as instruções com preempção ou sequencialmente. Então, caso modo preemptivo for 0, quer dizer que vai ser sem preempção. Então, eu apenas faço a estrutura que eu já fazia anteriormente, que PC de entrada vai para PC e o PC mais 1 aqui é atribuindo PC mais 1. Bom, caso contrário, caso for ter preempção, então eu faço a mesma estrutura do PC de entrada para o PC e o PC mais 1 para PC mais 1. Porém, eu começo a contar também as instruções que estão sendo executadas, para quando bater com Quantum, eu vou utilizar o escalonador Roger Robin, então ele vai ter um Quantum máximo, e quando bater esse Quantum máximo, vai ter que acontecer a preempção. Então eu verifico se a contagem de preempção for igual ao Quantum que eu vou mandar aqui. Se ele for igual, ele ativa a flag e faz preempção, e essa flag é que vai entrar no módulo de gerenciador de SO. E aqui no final, caso tenha a flag de reset contador de preempção, eu apenas reseto zero, né, o contador de preempção.
Falando agora sobre o planejamento dos acessos aos endereços de memória. Bom, devido a uma questão de tempo e também de complexidade do projeto, eu decidi fazer o armazenamento na memória de instruções na memória de dados seguindo esse mesmo modelo. Então, supondo que aqui primeiro esse modelo aqui seja a memória de instruções. Então, eu vou ter primeiro o código do SO, aqui vai ser as linhas, né, do código do binário. Logo em seguida que o código do SO acabar, eu vou ter o meu programa 1 aqui em seguida, que pode ser gerado pelo meu compilador. E em seguida o programa 2. Para isso surge uma necessidade, porque quando o meu compilador gerar as instruções, por exemplo, store words e load words, ele vai precisar acessar os endereços de memória corretamente, né? Ou seja, o compilador ele gera, por exemplo, ele considera sempre 0 nas posições de memória. Porém, no caso, quando ele estiver executando o programa 1, essa posição vai ser 128. Então eu preciso somar 128 em todas as posições de desvio que o meu compilador gerar. E eu vou fazer essa soma no processador, no Verilog. Para isso eu vou criar 2 módulos extras. Na verdade não vai ser 2 módulos, é uma lógica extra para poder somar, fazer essa correção do desvio para as instruções que vão entrar na memória de instruções e que vão entrar também na memória de dados. Mas ambas vão seguir esse modelo aqui. Aqui eu tenho o diagrama do somador que eu vou fazer para a memória de instruções. Então, o meu módulo gerenciador de SO, ele vai mandar a base, né, para o deslocamento, ou seja, a posição que ele vai ter que sempre ter que somar. E o PC, ele também vai entrar aqui, então vai somar o PC com essa base e vai passar por um seletor. Caso eu precise acessar essa posição de memória especial, o próprio gerenciador de SO informa o tipo de deslocamento e ele entra aqui corretamente na memória de instruções. Aproveitando esse diagrama com o gerenciador de SO, eu já mostro aqui também que é ele que vai mandar para o PC a flag para ter ou não preempção. E para as demais instruções, o PC, através do MUX, consegue entrar aqui na memória de instruções, carregar a instrução na memória de instruções sequencialmente sem problemas. Analogamente, temos para a memória de dados, com a diferença de que, em vez do PC, que vai ter que ser somado, vai ser a ULA. Isso aqui no caso de instruções como store words e load words, que precisam acessar a memória de dados e precisam corrigir o endereço de acesso. Mostrando aqui agora dentro do Quartus, eu acabei de compilar o meu processador. E aqui estão os trechos, esse é o módulo principal do processador. E aqui estão os trechos onde eu fiz a saída primeiro, né? Então a saída e a entrada. Bom, para a saída eu tenho esse módulo salva saída, que foi todos eles mostrados no slide, onde eu apenas verifico se a flag está ativa, então eu salvo o dado que está entrando aqui no input nesse registrador e depois passo esse registrador como saída. E para a entrada, eu tenho aqui aquele extensor, que vai ser responsável por ler e armazenar o dado que vier da entrada. E aqui eu tenho aquele MUX, que vai entrar no campo escrever dados do banco de registradores. É mais fácil se eu mostrar o RTL Viewer do projeto. Banco de registradores, escrever dados. Para cá. Aqui. Então aqui eu tenho aquele MUX que eu acabei de comentar. Aqui eu tenho o MUX normal, clássico já de escrever dados no banco de registradores, na entrada 0. E na entrada 1 eu tenho o que vai vir da entrada, né? Então eu tenho a entrada de 16 bits, a passagem pelo extensor e a entrada aqui. Aí depois essa saída, ela vai entrar no campo escrever dados do banco de registradores. E a unidade de controle também vai ligar a flag no momento certo. E vai mandar também
o registrador para armazenar a entrada. Bom, para a saída, eu apenas pego o campo certo do banco de registradores, entro no meu módulo aqui de saída e o que sair desse módulo eu mando para a saída do sistema, né, aqui que eu chamo de print dados. Novamente aqui no RTL Viewer é possível ver como que eu fiz como que eu segurei o clock, né? Então aqui eu tenho a entrada do usuário, que ele vai pressionar no botão. Aqui eu tenho essa porta OR com essa entrada negada. E essa entrada é a flag, ler da entrada, que é essa é a unidade de controle, que ela vai acionar. E aqui eu tenho a minha porta end, que é o enable, onde eu tenho aqui o clock de entrada do FPGA, que ele passa pelo divisor de frequência. Aí aqui eu tenho a saída desse divisor de frequência, passa por esse end, por esse enable. E esse que sair vai ser o clock do sistema que eu uso em vários módulos, né? Bom, agora eu gostaria de rodar um exemplo para mostrar um waveform aqui da entrada e saída. Aqui, bom, carregou. Aqui logo de cara é possível perceber que o clock do sistema pausou corretamente. Mas vamos analisar com um pouco mais de calma. Aqui é onde eu faço a entrada. Aqui é onde eu faço a entrada. Eu mandei um número genérico 42. O código que está sendo compilado nesse momento, ele foi gerado com o meu compilador. E este aqui é o código que foi compilado. Aqui é possível encontrar a saída do compilador. O meu compilador ele não gera arquivos, ele gera direto no prompt. Aqui as quádruplas, aqui a instrução assembly e aqui o binário. É um programa bastante simples, mas serviu para testar a corretude da entrada e da saída. Eu leio a entrada e guardo numa variável x e depois eu print essa variável x. Bom, então a minha entrada vai ser 42 e quando ele chegou aqui, ele leu a instrução a instrução delay, que ela foi introduzida antes da instrução de entrada, o clock congelou. E ele ficou esperando o confirma botão. Então eu coloquei aleatoriamente esse pulso e perceba, quando eu coloquei esse impulso aqui, o clock voltou a incrementar e aqui essa de fato é a instrução de input. E para essa instrução eu tenho aqui a minha flag confirma entrada, que foi ativada no momento certo, para poder armazenar no registrador também corretamente. E a flag de escrita no banco de registradores também foi ativa no momento certo. Agora resta recuperar esse dado e printar esse dado, né, no campo print dados, que inicialmente começou como don't care. Então o sistema continua executando aqui as instruções até que chegou a instrução de print. Ele recuperou, nessas instruções aqui ele recupera o valor guardado na variável. E aqui quando ele printa, perceba que já muda aqui o valor. E o valor que nós obtemos é 42. E depois eu não faço mais nada, então o programa só continua executando. Então, ou seja, a entrada e saída funcionando perfeitamente. Aqui na minha unidade de controle, eu tenho as 3 instruções que foram mostradas no slide. E eu também tenho 2 instruções extras que eu criei aqui, que é o reset geral, que ele liga a flag, ele apenas liga a flag reset geral, e o reset de preempção, que ele liga apenas o reset contador de preempção. Aqui é meu módulo Program Counter, que já foi mostrado e explicado no slide, mas eu estou apenas mostrando que ele está implementado aqui no Quartus. Aqui dentro do meu módulo principal do processador, é possível notar o meu módulo de divisor de frequência, que é novo, não tinha antes. E aqui esse é o trecho onde eu faço a pausa, introduzo aquelas portas lógicas para poder segurar o clock para quando acontecer
a instrução delay, né, para ele ficar esperando até a entrada. E aqui o meu módulo, né, o Program Counter propriamente dito. Vamos agora rodar um teste local apenas para testar o módulo Program Counter para verificar que o mesmo funciona. Para isso eu tenho um teste pronto aqui. E é necessário fazer algumas ressalvas antes de eu rodar a simulação. Como é um teste local, não tem como eu ter a realimentação do PCIe, porque a lógica seria o PC ele sai do módulo, aliás, desculpe, o PC mais um sai do módulo e entra como PCIe. Só que nesse teste local não tem como eu obter essa realimentação. Então, para isso, eu tenho um clock e eu fui obrigado a setar o PCIe eu mesmo manualmente. Isso vai dar um pequeno probleminha que eu já vou explicar o porquê. Mas ainda assim dá para verificar que o módulo funciona. Então, vou rodar aqui a simulação. Muito bem. Então, podemos notar aqui que o PC ele começa com 0 e vai incrementando conforme o PCIe ele respeita o PCIe, né? E o PC mais 1 está sempre uma unidade na frente. Então, quando eu tenho o reset geral, o PC tem que ir para 0 e o PC mais 1 tem que ir para 1. E ele respeitou isso, porém, por conta do PCIe, o PCIe também seria zerado. Só que, pelo fato de eu ter setado manualmente, ele não vai começar a contar a partir do 0. Ele vai começar a contar a partir de novo da onde está o PCIe. Então ele zerou aqui, mas ele continuou 9, 10, 11 e aqui sempre na frente, né? E lembrando que o contador de preempção sempre ficou zerado, porque eu setei o modo preemptivo como 0 até esse momento aqui. E eu defini um quantum de 3 instruções. Seguindo aqui, mais para frente eu liguei o modo preemptivo e ele continuou aqui incrementando. Porém, aconteceu um pequeno problema, eu não entendi muito bem ainda, é que, embora eu tenha definido o quantum como 3 de entrada, a flag já acionou desde o começo. Então ele não respeitou a contagem de 3 instruções para poder ligar essa flag estando aqui dentro do modo preemptivo. Pode ser que tenha a ver com o fato de eu ter setado esse PCIe manualmente, porque a lógica está bem simples, então dificilmente teria algum problema lá. O reset da contagem do contador de preempção também funcionou corretamente, porque quando eu liguei aqui o modo preemptivo, aí ele começou, o contador de instruções de preempção começou a incrementar também. Ele bateu aqui no 3, mas não acendeu a flag, já estava acesa a flag, né? Mas enfim, quando ele chegou aqui no reset de contador de preempção, ele zerou e depois ele recomeçou a incrementar pelo fato de estarmos no modo preemptivo. Sendo assim, o único pequeno falha temporária seria a flag que ativou no momento errado, não respeitando a quantidade de quantum. Por fim, eu trago aqui um cronograma, onde falta implementar os somadores de deslocamento, pretendo fazer isso até o dia 25. Implementar os somadores de deslocamento relativo, pretendo fazer isso até o dia 27. Implementar instruções restantes no compilador no processador, até o dia 4. E começar e terminar o desenvolvimento do SO em C e depois, posteriormente, passar ele para binário e carregar no processador, pretendo fazer isso até dia 9. E por fim, mas não menos importante, realizar testes e simulações e preparar a apresentação para a entrega do PC3, que será no dia 15 de fevereiro.